Boa noite. O estupro parece ato sistêmico no Brasil. Chegamos a essa conclusão ao considerar que a prática não faz referência exclusivamente à violência sexual com penetração. Movimentos em defesa da mulher concluem que uma cantada já pode ser caracterizada como consequência da cultura do estupro, que perpassa de geração a geração. O mais grave é que a conduta machista da nossa sociedade muitas vezes conduz a atitudes de violência física e moral. Na semana passada, como forma de lutar contra a cultura do estupro, colunistas de jornais importantes do país chegaram a ceder espaços para que mulheres manifestassem suas ideias em um movimento denominado Agora é que são elas. Outro fato recente que vem repercutindo nas redes sociais é o caso da garota Valentina, que, ao participar de um reality show em uma emissora de TV, foi vítima de comentários de apelo sexual, apesar de ter apenas 12 anos de idade. Para falar sobre cultura do estupro, convidamos Ana Paula Portela, socióloga e pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Violência, Criminalidade e Políticas Públicas de Segurança da UFPE. Analba Brazão Teixeira, antropóloga e educadora do SOS Corpo. Marilúzia Feitosa, juíza titular da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recife. Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando a sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com ou pelo telefone 21267958. Boa noite. Sejam bem-vindas ao programa. E para começar, a gente traz a seguinte pergunta. Em que sentido o termo cultura do estupro difere do termo assédio sexual? Vamos começar por Ana Paula. Olha, em primeiro lugar, assédio sexual, ele se refere a um ato, né? Assim, ele é um tipo de conduta, né, que alguém faz com relação a outra pessoa. Quando a gente fala da cultura do estupro, a gente está falando de uma coisa muito mais ampla. A gente está falando de um conjunto de normas, de valores, que estão relacionados a determinados atos de violência, né, nesse caso, dos homens contra as mulheres, né? Então, a cultura ela está se referindo a esse contexto mais geral. E o assédio sexual ele está se referindo a um ato específico. Esse termo tem sido utilizado mais recentemente, não é, Analba? Não tão recentemente assim. Eu acho que desde a década de 70 que o movimento feminista nos Estados Unidos já tem trazido esse termo da cultura do estupro, que eu gostaria até de ampliar, porque o estupro faz parte da violência contra as mulheres. Então, eu gostaria de dizer que é a cultura da violência contra as mulheres, né? E o estupro faz parte desse todo da cultura da violência contra as mulheres. Então, é um termo que já vem sendo trabalhado até para... está sendo colocado até com a luta a tentar transformar esta cultura, porque cultura não é uma coisa que é estanque, né? A cultura se transforma, né? Então, essa cultura do estupro, essa cultura da violência contra as mulheres, que está cada vez mais sendo denunciada, né? Está aí para a gente fazer a luta. Marilúzia, você tem usado também muito esse termo? Olha, o que mais nos preocupa, porque a violência contra a mulher é uma realidade e a gente vive combatendo veementemente, tanto que só a minha vara, a 2ª Vara aqui da capital, nós temos em torno de 15 mil processos. Por aí você veja como a violência da mulher tem crescido, tem aumentado, apesar de todos os trabalhos de todas as mulheres, dos movimentos e desse empenho que todas têm para coibir, para prevenir, para reduzir, e a gente tem tido muito êxito, mas mesmo assim a mulher tem ido muito denunciar e por conta disso a gente tem um número de processos imenso. Mas essa cultura do estupro, o que mais nos preocupa também é ver que não só mulheres adultas, como meninas e adolescentes, que o estupro tem crescido muito nesse segmento. E isso é que é bastante preocupante, né? Que eu sei enquanto em desenvolvimento e formação de autoestima, como saiu mesmo na reportagem essa pontuação, então nos deixa muito preocupada porque aquela menina, aquela adolescente que já vai sofrendo todo o constrangimento da violência para se tornar mulher. Certo. Então, quando a gente fala em cultura do estupro, como você colocava no início, Ana Paula, né, que o termo é muito amplo e que envolve uma questão histórica, inclusive,
assim, é muito comum na nossa sociedade as pessoas atribuírem, às vezes, o estupro a determinadas facilidades que são imputadas à vítima. Ou seja, há uma inversão da questão. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Veja, na verdade, eu ia até, eu vou aproveitar para complementar um pouco o que eu falei antes. Na verdade, a gente está tratando aqui daquilo que a gente chama da cultura misógina. Na misoginia é um termo que significa ódio às mulheres ou aversão às mulheres. Então, na verdade, a cultura da gente, não só a cultura brasileira, mas a cultura acho que a cultura de quase todos os países do mundo, né, ela é uma cultura que, de certa maneira, rejeita aquilo que é feminino, ou considera aquilo que é feminino como sendo de menor valor diante daquilo que é masculino. Então, a gente chama isso de misoginia. Essa cultura ela pode se expressar, essa misoginia ela pode se expressar de diferentes formas, inclusive de formas violentas. Né? Então, aí tem todo esse conjunto das violências contra as mulheres, né, que a Nalba falou, e dentro das violências contra as mulheres tem a questão do estupro e da violência sexual. Né? E eu esqueci a sua pergunta. Eu perguntava sobre a questão da inversão dos valores. Às vezes você tem, sim, da questão o da agressor e você tem a culpabilização vítima. da Aí culpabiliza a vítima por ser mulher, por ser é frágil, o melhor exemplo. dentro dessa visão da sociedade conservadora. O melhor exemplo da misoginia da sociedade é essa. Existe uma desconsideração tão grande com relação à figura feminina que mesmo num caso em que é evidente a violência masculina, porque são eles que são os criminosos, vamos dizer, né? Que são os agressores, são eles que são, mas, no entanto, a sociedade culpa a vítima para poder inocentá-lo. Né? Então, ele fica na posição do inocente, na posição do provocado. Né? Então, ele foi provocado, você fez alguma coisa. Veja, isso é uma coisa que remete a Eva, né? Assim, Adão estava muito tranquilo lá na dele, aí foi Eva fazer alguma coisa, né? Eva comeu a maçã e colocou todo mundo em desgraça, então a culpa é dela. Então a gente usa muito essa imagem para representar o que é a misoginia na sociedade da gente. Então que você sempre consegue colocar para as mulheres aquilo que é negativo e colocar na mão dela a responsabilidade pelas agressões que ela sofre. Como se ela pudesse evitar. Exatamente, porque... É possível evitar numa situação em que ela se coloca acuada? De jeito nenhum. Se o homem parar, né? Se o homem parar. Porque ele pode evitar. Tem outras coisas que... Esse é um dos elementos da cultura do estupro que ela acabou de falar, né? A questão da culpabilização das mulheres. Uma outra coisa é, muitos dizem assim, ela não resistiu, então ela gostou, né? Então não foi um estupro, foi consentimento. Muitas vezes as mulheres... Acredito eu, na maioria das vezes, ela tem medo, inclusive, de ser morta, porque a gente sabe que tem muito caso de estupro seguido de morte. Né? Muitas vezes ela tem medo de ter uma violência maior, de apanhar. Então, isso não é ceder. Né? Ela está totalmente acuada naquele momento e invadida no... É uma invasão, é uma coisa tão impressionante isso, de como é você ser invadida no seu corpo, sem dar autorização. Né? Então, isso é um dos elementos fortes da cultura do estupro, de culpabilizar essa coisa de se ver a mulher como objeto. Né? Como está à disposição. Como se estivesse à disposição. Então, a justificativa estava onde? Né? Onde é que você estava? Estava usando que roupa? Isso. Agora, se a gente for olhar a questão de roupa, os países que as mulheres usam burcas, elas também são estupradas. Né? Não é essa a questão. Nós tivemos até o caso de uma estudante, uma vez numa faculdade, que estava usando uma saia e que recebeu umas cantadas, e aí, numa pesquisa que foi feita, as pessoas achavam que ela tinha pedido para ser cantada pelo simples fato de estar com aquela roupa. Acontece muito esse tipo de situação, não é? Na verdade, você retira, esse tipo de raciocínio retira do agressor a responsabilidade pelo ato. Né? E a responsabilidade do estupro é exclusivamente daquele que comete o ato. Se ele não quiser fazer, ele não faz. Né? E é engraçado, não interessa. Assim, desculpa interromper. O engraçado também é que o estupro é um crime. E como crime, a vítima não é culpada. Num crime, o culpado é o agressor, é o agente, a pessoa que pratica a conduta. Não é? E no caso de nós mulheres, nós que ficamos como culpada, entre aspas, porque não se busca culpa em vítima. Vítima é vítima na relação processual. Não é uma roupa, porque eu estou mostrando minha coxa, não estou dizendo a você, pode botar a mão. É mais ou menos assim a ideia que os homens têm das mulheres. Botou uma roupa curta porque quer se mostrar a mim e eu posso, então, meter a mão e fazer o que eu quiser.
ainda que aquela pessoa não consinta que você faça isso. Onde estão esses agressores? Olha, eu não sei se você acompanhou, você fez referência aí à campanha Agora Que São Elas, Sim. mas a Agora Que São Elas, ela foi, na verdade, produzida por uma campanha anterior, chamada O Primeiro Assédio. Né, o Primeiro Assédio foi uma iniciativa das mulheres, né, para responder ao caso da Valentina, que também foi citado no início do programa, e em que as mulheres elas comentaram qual foi a situação em que as primeiras vezes que elas se sentiram assediadas por homens. A leitura daqueles depoimentos, eu não sei se você leu, a gente pode colocar um hashtag no Facebook ou no Twitter, né? Hashtag Primeiro Assédio, o meu primeiro assédio, e aí todos os depoimentos aparecem. A leitura é assustadora. É assustadora, porque 100% das mulheres praticamente já vivenciaram algum tipo de assédio. E quando você lê quem eram os assediadores, são todos. São todos. Você tem naquele contexto ali, tem irmão, tem pai, tem marido, tem namorado, tem desconhecido, o pipoqueiro, o motorista de ônibus, o cara que está no cinema, o professor, o vigia do colégio, o colega do colégio, o colega de sala, o amigo da mesa do bar, o namorado, são todos. Todos, não quero dizer que todos os homens assediam, mas assim, pode ser qualquer um. Assim, em geral, é um homem de bem. Né? Porque existe um mito do estupro ser acontecido só na rua, né? As pessoas acham que o estupro é só com desconhecido, né? Só com desconhecido. E a gente vê que não. Exatamente. Né? A gente vê que não, porque inclusive o estupro na relação conjugal, né, existe. E é forte. Né? O estupro não quer dizer só se você bateu, mas se você está numa relação e você não está querendo, não está afim de ter uma relação sexual, né? E você é coagida a fazer com seu parceiro mesmo, é um estupro. Né? É o estupro conjugal que a gente chama. E assim, nós que somos homens, né, ouvimos muitas histórias. Teve uma vez que um senhor falava, olhe, comigo é rotina. Todo dia eu vou lá e dou a minha transada. Né? Ele fazia questão de expor o machismo dele usando esse tipo de argumento. E aí, realmente, eu acho que deve suscitar uma preocupação. Né? Até que ponto essa ideia de ter que ter relação todos os dias não é apenas apenas uma coisa da cabeça desse homem para poder manter aquele seu status de machão? Depende se a companheira quiser ou não. Se ela quiser manter relações com ele todos os dias, está tranquilo, não há problema algum. Pode ser 3, 4, 5 vezes, desde que ela consinta. A chave nessa questão ela é sempre o consentimento. Exato. Né? Em que medida a mulher consentiu, né, num determinado tipo de assédio, não só na relação sexual, mas em que medida... Mesmo nesse caso em que existe uma relação conjugal formal, isso caracteriza crime, Marilúcia? Com certeza, né? E não só a conjunção carnal, qualquer tipo de ato libidinoso, né? Porque hoje o Código Penal juntou 213 com 214, que havia uma distinção legal, agora não, tanto pode haver penetração quanto não. Qualquer tipo de intimidades forçadas, por exemplo, você não é nem só porque a mulher não esteja afim, porque todo mundo pode estar cansado e não querer, e o marido sabidamente convencê-la a ter o ato sexual, mas é quando ela não quer e que ele quer a pulso. Esse é que é o verdadeiro constrangimento, não é? E você não pode ser forçado a fazer amor. Poxa, a gente já se submete a tanto constrangimento, e ainda mais esse, não é? Tem que ser uma coisa bem espontânea, bem combinada, bem parceria. Saindo dessa relação conjugal, né, de marido e mulher, do ponto de vista formal, a gente verifica nas ruas, e a gente até citou isso na abertura do programa, as cantadas. Né? Cantada é a coisa mais comum, mais corriqueira na nossa sociedade. E a cantada, ela pode ser caracterizada também como uma forma de assédio que estaria dentro dessa cultura do estupro, e que, portanto, é um crime que pode ser penalizado. Sim. Pode, né? Exatamente. Pode não, deve, né? Agora, as mulheres têm que ir denunciar, né? E buscar os direitos e apontar. Veja que sempre quando acontece de uma mulher tomar a frente numa empreitada dessa, depois surgem inúmeras outras que foram vítimas daquele mesmo agressor, não é? Daquele mesmo acusado, daquele réu
daquela pessoa que pratica aquela conduta. Então, uma mulher, às vezes, estimula a outra, porque isso é uma coisa tão íntima, tão pessoal, uma coisa que diz respeito à coisa mais delicada da vida de uma pessoa, que às vezes a pessoa fica envergonhada, acanhada, às vezes prefere até tomar outros caminhos. Mas assim, mas aí deixa aquele agressor impune. E isso é que faz, que nos preocupa, que faz com que a coisa se perpetue, continue. Se de repente a mulher vai e denuncia, outras vão também, tomam coragem e vão, e aquele homem tem que ser punido, não é? Porque aí vem a questão também da cultura da impunidade, como alguns dizem. Então é preciso ir buscar também a punição. Tem como classificar uma cantada leve ou uma cantada grosseira? Não. Como que a gente pode analisar essa questão e em que situações ela deve ser denunciada? Essa é uma questão que a gente deixa suspensa para ser abordada no nosso próximo bloco. Então vamos ao intervalo, lembrando que você pode participar do programa enviando sua pergunta ou a sua opinião para o e-mail opiniãotvu@gmail.com ou pelo telefone da produção 2126-7958. A gente volta dentro de instantes. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, hoje com o tema Cultura do Estupro. E no bloco anterior a gente fez a pergunta sobre tipos de cantada, né? Se existe uma cantada mais leve e uma cantada mais grosseira, ou se independente de qualquer situação, toda cantada é passível de uma denúncia, de uma condenação e de um rigor por parte da lei. Olha, eu acho que o problema da cantada não é uma cantada, certo? Não é uma cantada de um indivíduo direcionado a uma mulher. O problema da cantada é o grau de generalização em que ele acontece na sociedade da gente. Assim, a gente vive no mundo, né, aqui do Brasil pelo menos, e aí isso sim faz diferença com relação a outros países. Em outros países a gente não encontra o que a gente vê aqui, em que você sai de uma menina a uma mulher, não importa a idade, não importa onde ela viva, da hora que ela coloca o pé na rua até a hora que ela volta, ela é importunada por vários homens em diferentes locais. Então você passa a ter você precisa se conduzir na vida pública o tempo inteiro se defendendo dos olhares masculinos. E não são homens que querem se relacionar com você. Esses homens não querem, eles não estão paquerando. Eles não estão paquerando, eles não querem namorar comigo, nem com ela, nem com ninguém. Querem namorar, eles querem somente dar aquela cantada. Ou seja, é um exercício de poder. Eles fazem isso porque eles podem. Então, eles estão ali na rua exercendo o poder dele. Tem uns que exercem um poder pequenininho, que aí eles só dizem assim, gostosa, pronto. Tem outros que são mais grosseiros, né? Que aí eles vão adiante. Tem alguns que tentam se aproximar, tem outros que não. Mas o fato é que as mulheres no espaço público, elas são cerceadas. A gente não se movimenta no espaço público com a mesma liberdade que os homens se movimentam. Por conta disso, dessa dimensão coletiva e do impacto que isso tem na formação das meninas, certo? Então, a gente cresce tendo medo de andar no espaço público e a gente tem que desenvolver um conjunto de mecanismos que, se, por exemplo, a gente não precisasse desenvolvê-los, a gente podia estar usando a nossa energia para a criatividade, para a arte, para a política, para o conhecimento, e a gente fica usando isso para ter que se defender do homem no meio da rua, tá? Então, esse tipo de impacto, ele é um dano tão grande às mulheres que a cantada em si, no geral, ela tem que ser considerada com esse grau de gravidade. Assim, ela é algo que prejudica todas as mulheres e prejudica coletivamente, e vem prejudicando as gerações. Então, ela é muito grave. O processo de criminalização é outra coisa, que aí a gente tem que pensar com cuidado, mas tem várias formas de você atacar o problema, de denunciar e de constranger os homens que fazem isso. Então, eu não acho que todos os casos necessariamente precisa chegar a uma delegacia, mas os homens podem ser constrangidos publicamente. E parece que isso não tem classe social, não tem raça, não tem cor, não tem Todas ser as rico, mulheres pobre, sabem andar no espaço público se defendendo. e todo tipo de homem usa esse Pergunte a tipo uma de mulher prática. o que é que ela sente quando ela cruza com um homem sozinha na rua. Não existe um perfil, né? É o que ele quer perguntar. Não existe. Não existe um perfil. Nem de mulher que leva cantada, nem de homem que dá cantada. A gente não tem como classificar e dizer, o tipo é esse. Não.
São os mais surpreendentes, né? E às vezes até os que aparentemente você jura que não faria aquilo. Tem isso, né? Exatamente. Ou seja, não depende de grau de instrução, não depende de nada. Não. É uma mentalidade assim, única. E essa generalização reifica cada vez mais a cultura do estupro. Claro. Né? Porque uma cantada é simples, uma cantada foi só uma cantada. Né? Só estou admirando, né? Quando a mulher reage. Porque hoje as mulheres estão reagindo. As mulheres estão reagindo na rua, as jovens estão reagindo e muito na rua. Que não admite uma cantada dentro de ônibus, quando é tocada ou encostada, ou, né? É o tempo inteiro a gente se protegendo. E tem né? conseguido apoio. E tem conseguido, exatamente, apoio tem conseguido apoio de quem está por perto, que olha, que vê que aquilo está acontecendo. Pronto, outra coisa que eu queria perguntar é como deve ser essa reação. Essa reação deve ser no momento, cada pessoa deve esboçar um tipo de reação, ou o mais adequado seria procurar meios de denunciar, enfim, né? Como reagir a uma cantada? Como as meninas falaram no início, o problema todo do grau de cantada, como você perguntou logo no início da pergunta, não é assim, como ela vem, mas como ela é recebida. Se a pessoa que está sendo cantada pode ser levezinha, sutil, mais pesada, mais violenta, mas se a pessoa não quer, no mínimo você está importunando. Se não for um crime, é uma contravenção penal. Porque, de qualquer sorte, ninguém tem o direito de perturbar a tranquilidade de outra. A mulher está lá no seu lugar tranquila e você vem com a cantada que ela não está agradando. Ela demonstra que não está gostando daquele assédio, daquele cortejo, vamos dizer assim, mas você insiste. Então, isso você já viu que ela não aceitou, que ela não gostou e você insiste. Então, é essa invasão da privacidade, da tranquilidade que a lei repugna, não é? Eu acho que a gente vai ter ainda que tentar orientar um pouco mais, né? Que atitude a pessoa que se sente agredida, ela deve tomar para denunciar esse agressor. Tá? Na rua, me parece que às vezes é meio complicado, né? Quando você tem essa agressão num ambiente de convivência mais frequente, mais corriqueiro, como dentro da casa, é uma coisa. Mas na rua, aquele desconhecido que dá a cantada e que passa às vezes no carro, né? Como a gente reagir a isso, denunciar isso? Olha, veja, é isso que eu estou dizendo. Assim, a denúncia ela não é a única forma de reagir, né? Teve nessa campanha do primeiro assédio, uma das coisas que apareceu, porque apareceram muitas mulheres justamente sugerindo formas de enfrentar o problema. Uma das proposições que surgiu lá, meio num tom de brincadeira, mas um tom de brincadeira muito sério, e que as mulheres levaram a sério, foi a ideia de vamos fazer escândalo. Assim, vamos fazer escândalo. Essa ideia de revelar o primeiro assédio é uma ideia também de dizer, vamos construir um grupo de proteção imenso, vamos proteger umas às outras. Então, a cada vez, eu não vou apenas fazer um escândalo quando eu for assediada, mas quando eu ver uma outra mulher sendo assediada, uma menina sendo importunada, eu vou intervir naquilo dali e eu vou fazer um escândalo e vou chamar as outras mulheres que estão em volta e os homens aliados, né, aqueles homens que discordam disso, para fazer um escândalo. Então, vamos constranger os homens que dão cantada, os homens que importunam, os homens que assediam. E se essa situação piora, a gente pode chamar um policial, a gente pode fazer uma denúncia, etc. e tal, se a coisa for mais grave. Mas o constrangimento público, para esse cara que dá cantada normalmente todo dia, ele é um mecanismo importantíssimo, porque esses caras são covardes. Esses caras, eles não vão agredir ninguém, é o que eu estou dizendo, eles não estão paquerando. Eles não vão agredir, eles não vão bater, eles não são bandidos, eles não são nada. Eles estão ali na brincadeira, que é aquela coisa, eu posso fazer, todo mundo faz, eu posso. Então, na hora que se sentir socialmente constrangido, isso certamente vai reduzir muito. Claro que vai ficar ainda, aqueles que são mais bandidos vão ficar, mas para a maioria dos homens, vai ficar com vergonha, pô. O cara é um bancário, é um comerciante, vai passar vergonha em público? É um pai de família. Não vai querer fazer isso, né? Passar por isso. Exatamente, porque isso demonstra muito a relação de poder, porque é uma relação de poder que o homem tem com a mulher, porque acha que a mulher é de segunda categoria, vamos dizer assim. Né? Então, ele acha que ele pode fazer esse controle social, de controlar a vida das mulheres, de achar que elas não estão andando na linha, então eles podem, né? Não estão andando na linha, por isso que justifica. Você
saiu, você bebeu, você Ah, qualquer sim, coisa está justificando porque a mulher saiu daquele padrão que é Isso, colocado para ela. isso. Né? É, mulher bem essa questão, comportada. essa questão da bebida é muito séria, né? Às vezes se induz ao consumo para fragilizar e poder investir de uma forma mais agressiva também. com esse ato Com certeza. do assédio, né? E isso me parece uma coisa também que É um acabou negócio ocorrendo na assim nossa tão sociedade. sério, porque quando você vê que no Brasil, né, nessa última pesquisa diz que a cada 11 minutos uma mulher está sendo estuprada, é realmente muito Assustador, preocupante, né? muito assustador. E a gente sabe também que em muitos casos isso é o que está sendo notificado, porque a gente Exatamente. sabe que muitos dos casos não são notificados. E não são notificados porque as mulheres muitas não acreditam que esse agressor vai ser preso. Isso é um elemento. Outro elemento, tem vergonha, porque as muita pessoas têm exposição, vergonha, é muita exposição. Tem muitos casos que a mulher, quando é casada, que é violentada, o marido deixa, Isso. né? Isso. Deixa. Então, são muitos elementos que fazem com que aquela mulher, ela ao invés de se fortalecer para fazer a denúncia, muitas vezes ela fica muito fragilizada, porque é muito, muito fragilizada, as pessoas já olham para ela com outro olhar, Isso. né? Será Então, que ela fez, né? o que será que ela fez? Provocou, né? Vem muito isso na cabeça, provocou, estava onde? Isso é uma coisa que a gente vem, o feminismo vem lutando há muito tempo, e eu acho que a gente tem, e o que está acontecendo agora tem muito a ver com a nossa luta, com a luta de muitas que já passaram, né, que não estão aqui hoje, mas que a gente conseguiu colocar esse problema como um problema social mesmo. Uhum. Vamos trazer o caso da Valentina, né? Aí a gente teve um fato que repercutiu no Brasil e foi de uma cantada, né, entre aspas, a uma pessoa que estava aparecendo virtualmente, né? Era uma imagem na televisão, né? E de repente essa pessoa foi vítima de uma sucessão, né, de Uma criança, menina, né? 12 Uma anos de idade, menina de 12 anos de 12 idade, né? onde entra aí também a questão do apelo de pedofilia, né? Sim. Então são duas coisas. Sim. Uma cantada que se enquadraria dentro desse conceito de assédio que faz parte da cultura do estupro, associada à questão da pedofilia. Olha, eu não diria isso, assim, porque veja, a pedofilia ela é um transtorno, né? A pedofilia ela é um transtorno que atinge determinadas pessoas, homens ou mulheres, né? Ela está no campo de um distúrbio da personalidade, emocional, etc. e tal. A gente está falando aqui de um fenômeno cultural muito amplo, muito amplo. Assim, a Valentina ela não foi assediada e ofendida por um único homem. Ela foi assediada e ofendida por vários homens nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, esse tipo de coisa. Então, havia realmente um grupo social grande de um tamanho tal que não é possível você dizer que todos eles eram pedófilos. Eram homens transtornados, né, emocionalmente, homens que tinham distúrbio, etc. e tal. É difícil que a gente possa dizer isso. No entanto, eu acho que dá para a gente dizer que isso é sendo de tal monta esse tipo de comportamento, é mais fácil a gente associar uma conduta social. Certo? Ou seja, um traço da sociedade da gente. Portanto, eu caracterizaria muito mais como um elemento dessa cultura do estupro, que a gente está discutindo aqui, do que propriamente como pedofilia. Né? Pedofilia é algo que é mais difícil de você caracterizar. E a gente tem muito cuidado de não levar esses casos para a patologia, né? Porque a violência contra as mulheres, por muito tempo, os violentos, os agressores, eram tratados como se fossem doentes. A gente já escuta muito, é monstro, não é monstro, né? Não é um monstro, é uma pessoa que quer exercer seu poder em cima daquela mulher. Né? Na verdade, a sociedade da gente, ela autoriza, ela permite que isso aconteça. Né? É um fenômeno que ele tem uma dimensão tal, certo? Que a sociedade praticamente está dizendo, você pode fazer isso, não há problema nenhum, você pode fazer, você está autorizado a fazer. Então, você tem homens que são socialmente integrados, que estão muito bem na vida, trabalhando, tomam conta da família, são personalidades públicas, têm amigos, têm vida social, etc. Tal, comete esse tipo de abuso. Né? Então, não dá para a gente tratar como
como Como uma patologia, como a patologia. Nalba falou. Assim, é de fato uma, É uma cultural prática mesmo. social, cultural, aceita, legitimada e incentivada. Marilúzia, o que a legislação brasileira fala hoje sobre o estupro? O crime hediondo, ele é caracterizado, ele é compreendido dentro de quais situações? Não, é qualquer tipo de conjunção carnal, qualquer outro tipo de ato libidinoso, de lascívia, né? Que sem o consentimento da pessoa, contra a vontade da pessoa. Todo tipo ou gesto ou atitude sexual que a pessoa que está recebendo repugna. Ela não está querendo, ela não está aceitando. Então, isso aqui hoje está caracterizado, a lei caracteriza que não é só um estupro, o estupro, ele ficou como que generalizado. Ele é todo esse contexto, como as meninas falaram, de todos esses, é um conjunto de todos esses investimentos, geralmente de ordem sexual, de uma pessoa sobre a outra, normalmente um homem sobre uma mulher, ou um adolescente, ou até mesmo uma menina, como é o caso de Valentina. Qual a penalidade para o crime de estupro aqui no Brasil? Eu queria que a senhora segurasse essa resposta para o próximo bloco. Lembrando que você ainda pode participar do programa, enviando sua pergunta ou a sua opinião para o e-mail opiniãotvu@gmail.com e para o telefone 2126-7958. E a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, hoje com o tema Cultura do Estupro. Participam do programa Ana Paula Portela, socióloga e pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Violência Criminalidade e Políticas Públicas de Segurança da UFPE. A Nalba Brazão Teixeira, antropóloga e educadora do SOS Corpo. Marilúzia Feitosa, juíza titular da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recife. Bem, o Bolsonaro, né, se bem que a gente nem deve levar muito em consideração, né, alguns disparates do deputado aqui citado, mas ele disse que Rosário nem merecia ser estuprada. Por outro lado, a gente tem aí uma ameaça agora de que o estupro deixe de ser crime hediondo. Ou seja, o nosso Congresso parece-me que não está muito favorável à causa feminina. E aí nós vamos para vocês se colocarem em relação a isso. Olha, a gente está vendo aí um renascimento, um fortalecimento do conservadorismo no mundo inteiro já há alguns anos, né? Mas realmente aqui no Brasil, nos últimos anos, isso tem sido muito assustador. Assim, essa legislatura agora, esse Congresso Nacional, que foi eleito nas últimas eleições, ele realmente chama a atenção por essa composição majoritariamente conservadora, pela redução das forças progressistas que faziam a contraposição a isso, e de fato a gente está sob ameaça. Então, um conjunto de conquistas, né, do movimento feminista dos últimos 15 anos estão seriamente ameaçadas. Tem essas que você citou, mas tem também o PL 5069 do presidente da Câmara, né, do Eduardo Cunha, que é um PL que ele pretende acabar com os serviços que faziam atendimento às vítimas de violência sexual. Né? Então, o serviço que a gente conseguiu implantar aqui no Brasil em 1999, conseguiu o aborto no Brasil, ele é legalizado em 3 situações, né? Quando há risco de vida para a mãe, no caso do estupro e no caso de algumas malformações fetais. Isso estava previsto desde 1940 no Código Penal, mas só em 99 é que as mulheres puderam começar a ser atendidas na rede pública quando eram estupradas. Antes disso, apesar de ser previsto na lei, não havia atendimento para elas. Então, a gente conseguiu implementar esses serviços, existe, fazendo a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, a prevenção do HIV e da AIDS, a prevenção da gravidez. E esse PL dele tenta acabar com esses serviços. Então, você tem um conjunto de medidas aí que fazem a gente voltar para trás pelo menos uns 50 anos. Exatamente. E, além disso, da gente perder, tem outra violência que dentro desse projeto diz, né, que a mulher ela vai fazer a denúncia, mas ela tem que passar
passar Corpo de pela delito, do exame corpo de delito. exame de corpo de delito, que é a segunda grande violência, porque a palavra da mulher, ela não serve, né? Ela pode mentir, ela pode inventar que foi violentada, né? Para poder ter as medidas que Ana Paula falou, né? Então, é uma coisa que a gente fica pensando, em 2015, uma lei que foi de 1940, que a gente conseguiu implementar em 1999, em 2015 a gente está perdendo. Agora, uma coisa que é muito interessante é que as mulheres estão na rua, né? Então, isso é muito, as mulheres estão na rua, as jovens estão na rua. Não sei se vocês acompanharam a quantidade de mulheres que estão na rua contra esse PL. E aproveitando e botando várias outras coisas ali nessa nossa pauta, do que a gente está perdendo, né? E é interessante também ver que não é só no Brasil que as mulheres estão na rua. Agora mesmo, dia 7, na Espanha, mais de 500 mil mulheres foram para a rua, lutando também pelo fim da violência contra as mulheres. Na Argentina também, né? Teve uma grande movimentação que dizia nenhuma a menos. Então, as mulheres estão indo para a rua realmente, né? Lutando para a gente não ter retrocesso. Mariluz, a gente tinha no final do bloco anterior deixado suspensa a pergunta sobre a punição, né? Qual é a punição para quem comete o crime de estupro? Antes de falar sobre isso, aí eu gostaria de pontuar, ao lado do retrocesso do legislativo, aí tem o avanço do judiciário, não é? Que aí, em contrapartida, o judiciário supervaloriza hoje a palavra da vítima. Há uma valorização da vítima, de um modo geral, no direito penal, com todas as intimações, todas as ciências. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça dizendo que só com base na palavra da vítima, se for coerente, se tiver em conjunto no processo, a gente utiliza ela até para uma condenação e que determinadas lesões corporais não se olha com menos importância, mas que tudo é muito grave, é muito sério, que deve ser olhado com muito rigor. E isso é uma construção do nosso judiciário. Certo. Em relação à pergunta que eu fiz, a punição, até porque, doutora, a gente tem aqui algumas perguntas já do público. Em relação à pergunta, é que sim, crime hediondo, até agora ainda é, e a pena mínima é de 6, a dosimetria mínima é entre 6 e 10 anos de prisão. E assim, a punição vem. É preciso que a mulher vá denunciar, vá dizer, como as meninas falaram. É constrangedor, porque é uma coisa muito íntima, às vezes a pessoa fica sem querer levar isso a público, mas é preciso acabar também com essa ideia de que isso tem que ficar uma coisa reservada, vamos levar, vamos dizer, e a punição virá, com certeza. Já tem ocorrido enquadramentos com certeza, com uma certa frequência nos últimos anos? Na nossa vara, sim. Graças a Deus, não sei se graças a Deus ou não, porque talvez tenham poucos casos, porque talvez isso, as mulheres não tenham ido denunciar. Então, os casos não são em grande volume. O maior volume que temos de violência contra a mulher é a ameaça de morte, quando a mulher não quer mais continuar um relacionamento, e as lesões corporais, principalmente o famoso murro no olho. Certo, nós vamos dar uma acelerada, só temos 5 minutos para encerrar o programa. O Paulo Santos, da Imbiribeira, eles podemos afirmar que os homens que sofrem assédio de mulheres sofrem com a cultura do estupro. É uma pergunta. Podemos afirmar que os homens que sofrem assédio de mulheres sofrem com a cultura do estupro? Não, porque quando a gente fala em cultura, a gente está falando de uma prática generalizada. O estupro de homem por mulher não é generalizado, eles são exceções, né? E essa cultura do estupro que a gente está discutindo aqui, ela prevê, como a Analba falou, essa desigualdade de poder entre homens e mulheres. Então, os homens exercem esse ato porque têm maior poder. Mas é crime também? A crime é. Crime é. Ou seja, se o homem se sentir também agredido nesse sentido, ele também deve denunciar. Claro, também. É crime do mesmo modo. Edna Maria Pereira, do Cabo de Santo Agostinho. Existe algum ponto de acompanhamento psicológico para vítimas de assédio? Existe em Recife, tem o Centro de Referência Clarice Lispector, e existem outros serviços também, né? Outros serviços, porque o que mais se destaca
é justamente o Clarice Lispector. Então, Eu não tenho o telefone aqui, mas a Prefeitura do Recife e o Governo do Estado, a Secretaria da Mulher, eles têm um número de informação. Eu não sei qual é aqui, mas tem um número que você o pode SEI, discar. né? SEI Mulheres, que é o exato. Serviço de Informação às Mulheres. Eu Exato, e também que agora não elas lembro o informam número. aonde procurar esse tipo de ajuda, mas tem sim. Gláucia Bruce, sobre o debate de hoje à noite, a cultura do estupro, de fato é o exercício de poder dos homens. Em uma das graduações que fiz, sofri assédio intenso por parte do meu orientador. A ideia de ter minha vida acadêmica e profissional atingida me fez sentir muito mal. Parabéns ao programa por levantar essa temática. Viu como acontece? E é porque a gente não falou do estupro corretivo, não Sim. falamos dos estupros coletivos, né? Que tem várias coisas, porque o corretivo é uma das coisas também que mostra o poder do homem, que acha que porque a mulher é lésbica, ela é lésbica porque ela não experimentou, né? E vai experimentar com violência e aí vai passar a gostar de homem. E é uma coisa corriqueira, a gente pensa que acontece uma vez ou outra, não. mais comum do que a gente Outra pensa. coisa, a prostituta também é estuprada. Claro. Né? Mesmo sendo Muitas profissional do vezes, sexo, ela muitas também é vezes, estuprada. Né? Verdade. Outra coisa, o assédio à mulher que ficou sem o marido, né? Que Também. teve e que se separou. Né? Então, me parece que a cultura porque do homem é a achar que ela ideia está de disponível. Está disponibilidade. disponível, a Exatamente. disponibilidade. A ideia né? de que a Se tá mulher está solteira, se não disponível, está casada. existe para servir ao homem e para agradar ao homem. Tem aqui também a pergunta da Josi de Moraes. Ela disse, é possível mudar uma pessoa que é machista? Claro. É. Claro, a gente já mudou tanto. Pois Assim, é. Imagine, é só a Uma gente parar e doença se pensar cura aí, como viviam enquanto- as nossas avós, como viviam as bisavós, né? Tanto era tão diferente do que a gente vive hoje, a gente já mudou muito, já avançamos demais. Não é uma significa doença que pode mudar curável. mais. A cultura não é estanque, como a gente já falou, né? Não É é pura uma, transformação. não é uma Fora a doença transformação, incurável. né? Não, E o que Agora- a gente agora- tem lutado o tempo inteiro é para transformar Tem essa cultura. profilaxia. Né? Agora, aí entra também o papel dos educadores, né, dos professores, o papel da Claro, família. claro. Me Exatamente. parece que Dos isso tem que ser próprios construído, homens. tem que ser construído desde a infância. Isso. Não é? Aqui em Pernambuco nós temos um programa, né? Maria da Penha vai à escola. Justamente para isso, para fazer reflexão com as crianças, com os adolescentes sobre essa cultura machista. Ó, gente, 1 minuto, E também não aliás, 40 falamos segundos. também sobre a questão dessa cultura do estupro, também no aumento do número de mulheres negras, né? Porque aí também tem a questão do a gente racismo fica- que está junto com A gente, com a gente, a a gente, a gente questão fica, a gente fica de devendo. Vamos ter um gênero. programa, inclusive, sobre o racismo no dia 19. Né? Então, a gente vai poder trazer de volta algumas questões que não puderam ser Exatamente. contempladas hoje, porque o tema realmente é muito amplo. Então, muito obrigado, Ana obrigada a Paula. você. Obrigado a você também, Ana... Analba. Analba, né? Analba, 2 Anas, Analba e Ana Lúcia, só que fica colado. E Marilúzia. Tá? Obrigada a Então, você. o Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo programa.